Bom dia a todos. Bem-vindos aí a uma apresentação da unidade coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia. Eu vou apresentar aqui nossos debatedores, é um colóquio. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Vou apresentar os debatedores. Dr. Bruno Nunes da Silva, é plantonista lá da unidade coronariana do INC, rotina do Copastar. Dr. Marco Antônio Matos, é o coordenador da cardiologia do Hospital Unimed Rio. Dr. Nilo Galves, é rotina lá da coronária, coordenador da cardiologia da unidade coronariana da Copa DOR. Doutora Viviane Luna, também rotina lá da coronária, do INC, e rotina do Niterói DOR. É um prazer tê-los aqui, muito obrigado pela presença. O Marco Antônio também foi coordenador lá da coronária do INC alguns anos atrás, na época eu era residente, faz um tempinho, né, Marco? E o Bruno também foi rotina lá do INC. Então, acho que vai ser uma palestra muito proveitosa para todos nós. O tema é Síndrome Coronariana Aguda, atualização. Então, eu vou começar aqui com um dos temas, que é modulação dos antiagregantes plaquetários. Eu vou pedir para o Bruno iniciar os comentários, depois os outros fiquem à vontade. Bruno, vamos lá. Modulação dos antiplaquetários. O que é isso? Conta aí para a gente. Alô? Está dando para ouvir? Bom dia. Bom, primeiro, Anderson, queria agradecer a você a oportunidade, a comissão organizadora aqui do simpósio, de estar debatendo aqui nessa manhã com os colegas, vários conhecidos. E, enfim, vamos falar um pouquinho, então, sobre a modulação dos antiagregantes, que é um tema que vem sendo cada vez mais abordado aí nas diretrizes e em trabalhos, né? Primeiro é a gente entender o que significa a modulação dos antiagregantes plaquetários, né? Então, a gente sabe que nos pacientes com síndrome coronariana aguda, de forma geral, a recomendação das diretrizes é a gente manter esses pacientes com dupla antiagregação plaquetária, né? Independente aí deles serem revascularizados e da modalidade de revascularização, seja revascularização percutânea ou cirúrgica, ou mesmo os pacientes que ficam em tratamento clínico, pacientes com síndrome coronariana aguda, em geral, a recomendação das diretrizes é manter 12 meses, 1 ano de dupla antiagregação, né? A gente sabe também hoje em dia que a gente tem os antiagregantes mais potentes, né, que é o ticagrelor e o prasugrel, que devem ser preferencialmente utilizados em relação ao clopidogrel, né? As diretrizes todas também colocam que eles são mais eficazes e melhores. Então, a gente tem um arsenal bastante grande hoje para usar como dupla antiagregação. E o que vem se atualmente questionando é se todos os pacientes com síndrome coronariana aguda devem permanecer com dupla antiagregação por 12 meses, ou seja, se é uma receita de bolo, todo mundo vai usar dupla antiagregação por 12 meses e a dupla antiagregação vai ser sempre com a mesma medicação. Baseado nisso, e em vários estudos que mostram que a dupla antiagregação, o objetivo dela é proteger, né, contra eventualmente um novo infarto, uma trombose existente, mas isso vem às custas de um aumento do risco de sangramento, né? E com esses antiagregantes mais potentes, esse risco de sangramento acaba se tornando um pouco maior e mais potencializado. Então, a pergunta que passamos a fazer é, será que todo paciente com síndrome coronariana aguda precisa ficar 12 meses com dupla antiagregação? Será que alguns subgrupos de pacientes a gente não pode tentar modular, e aí daí vem esse termo, né, modular a dupla antiagregação? Por outro lado, pacientes com alto risco trombótico, será que 12 meses é suficiente? Será que não vale a pena estender isso? Então, quando a gente fala em modulação, a gente tem duas possibilidades. A primeira, que é o que a gente mais atualmente tende a fazer, é o descalonamento da terapia antiagregante, ou seja, é você reduzir a terapia antiagregante. Isso pode ocorrer de 3 formas, 2 que a gente aplica mais no dia a dia. Primeiro, você trocar um antiagregante de um antiagregante mais potente por um menos potente, ou seja, do ticagrelor ou do prasugrel para o clopidogrel. E a segunda forma principal é você encurtar o tempo da dupla antiagregação. Então, ao invés de fazer 1 ano de dupla antiagregação, você diminuir o prazo da antiagregação. Existe uma terceira forma que seria reduzir a dose do antiagregante. Isso serve para o prasugrel, né, que normalmente a gente usa 10
Alguns trabalhos sugerem usar a dose de 5 miligramas depois de um tempo, ou de ticagrelor. Mas isso, na prática, a gente não faz. Então, as duas modalidades principais seriam a gente reduzir o tempo de dupla antiagregação ou trocar de um antiagregante mais potente para um menos potente. E a outra possibilidade é você escalonar a terapia, ou seja, você intensificar a terapia antitrombótica naqueles doentes que você considera de alto risco trombótico e baixo risco hemorrágico, ou seja, estender além de um ano. E aí a gente tem alguns trabalhos, como Pegasus, que estendeu a terapia com ticagrelor por até 30 meses após a síndrome coronariana aguda, ou o Compass, que a gente usou aquela dose baixa de rivaroxabana, 2,5 de 12 em 12, junto ao AS, nos pacientes que tinham alto risco trombótico. Seriam as duas possibilidades de escalonar. Mas hoje em dia, a gente, quando fala em modulação, a gente se refere mais no dia a dia ao descalonamento. E aí, o descalonamento, o que a gente tem de importante? Alguns conceitos importantes. Quer dizer, a gente já falou, né, que a gente pode fazer isso trocando o antiagregante por um menos potente ou diminuindo o tempo. A primeira coisa que as diretrizes colocam e os trabalhos mostram é que uma coisa é mínima. Quer dizer, então, pelo menos um mês de dupla antiagregação pós-infarto é o tempo mínimo que você tem que usar. Tá? E isso, inclusive, para os antiagregantes mais potentes. Então, nenhuma forma de descalonamento é recomendada dentro dos primeiros 30 dias pós-infarto. Então, se você pensa em descalonar, isso tem que ser a partir de 30 dias. E aí, as possibilidades, quer dizer, a gente acabou de falar. Primeira, trocar o antiagregante, ou seja, trocar o ticagrelor ou o prasugrel, que são os mais potentes, pelo clopidogrel. Isso normalmente é feito após 30 dias. Por que esse prazo de 30 dias? Isso é aleatório? Não. É porque a grande maioria dos eventos trombóticos de reinfarto, de trombose distante, acontece nos primeiros 30 dias após o infarto. Então, esse é o período crítico, é o período de maior risco de você ter um evento trombótico. Então, por isso que a maioria dos trabalhos que fez o descalonamento usou esse prazo de 30 dias. E aí o que foi feito? Você troca o antiagregante mais potente pelo clopidogrel. A gente tem alguns trabalhos que fizeram isso e que mostraram que você diminui de forma considerável o risco hemorrágico do paciente, sem que você tenha um aumento significativo do risco trombótico. Tá? Isso até acontece um pequeno aumento, mas quando você vai jogar no benefício líquido, né, que é aquela coisa do o quanto aumenta de risco trombótico, por quanto reduz de sangramento, os trabalhos mostram que parece haver um benefício em você descalonar, trocar o ticagrelor ou o prasugrel pelo clopidogrel após um mês, porque você reduz consideravelmente o risco de sangramento sem aumentar o risco trombótico. Então, isso é uma primeira estratégia. E aí você seguiria um mês com AS e ticagrelor ou AS prasugrel, a partir de um mês você trocaria para AS clopidogrel e manteria até um ano. E aí, a partir de um ano, ficaria só com um antiagregante, poderia ser o AS ou o clopidogrel. A segunda estratégia, que também já foi estudada em vários trabalhos, é você diminuir o tempo da dupla antiagregação. Quer dizer, então, ao invés de você fazer 12 meses de dupla antiagregação, você fazer de 3 a 6 meses de dupla antiagregação. E aí isso é uma coisa meio que não há um prazo definido, que os trabalhos mostram que de 3 a 6 meses seria um prazo razoável, e aí você seguiria com o antiagregante mais potente, então com AS ticagrelor ou AS prasugrel durante 3 a 6 meses, e depois desse período você tiraria um dos antiagregantes. Qual dos antiagregantes a gente tiraria? O AS ou o prasugrel ou o ticagrelor? Em geral, que os trabalhos mostram que o melhor é você tirar a aspirina. E se você for manter uma monoterapia antiagregante, manter o antiagregante mais potente, já que você está usando a monoterapia. Você tem trabalhos com ticagrelor que você suspendeu a aspirina com um mês e manteve só o ticagrelor e não houve aumento significativo de risco trombótico, porém, houve uma redução significativa de sangramento. Então, essas estratégias a gente usa principalmente o quê? Nos pacientes que têm um alto risco hemorrágico. Então, na síndrome coronariana aguda, o risco trombótico é muito importante, mas o que os trabalhos mostram é que o risco hemorrágico também é importante. É uma coisa que a gente não valorizava até pouco tempo atrás, mas agora vem valorizando, porque a gente vê que os fenômenos hemorrágicos também são importantes. Então, sempre que a gente tem um paciente com síndrome coronariana aguda, a gente deve, obviamente, de forma geral, a dupla antiagregação por 12 meses ainda é a recomendação e o tratamento padrão, porém, a gente sempre deve fazer o cálculo do risco trombótico e do risco hemorrágico. E existem vários scores para isso, o score DAPT, o score ARC, né,
do American Research Consortium, risco hemorrágico, e aí a gente vai definir o paciente. Se esse é um paciente que se classifica como alto risco hemorrágico e baixo risco trombótico, a gente deve considerar, sim, a modulação da terapia antiagregante dessas duas formas que eu coloquei. Tá? Muito bem, Bruno. Você fez aí uma apresentação, né, brilhante. Eu gostaria que alguém mais comentasse aí o assunto. Quer falar? Só em relação às ferramentas, né, que o Bruno citou, né, porque até tem calculadoras que ajudam aos estudantes, né, aos residentes. A gente tem para tentar estender, né, para você avaliar uma extensão da dupla antiagregação, o DAPT Score, que você consegue ter até no Medicalc, né, você bota ali as características do paciente, né, relacionada também à intervenção. E para sangramento, o Precise DAPT também é uma outra ferramenta que prediz sangramento, que você consegue calcular ali a beira-leito e nortear ali a sua terapêutica antiplaquetária, né, se preocupando aí em relação ao sangramento. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer à comissão científica e ao Anderson pelo convite. É uma honra estar aqui nessa manhã com vocês e junto com colegas expoentes da cardiologia, né? E que alguns a gente esteve juntos lá no INC. Ainda tendo o Antônio Sérgio aqui, Cordeiro da Rocha, foi meu preceptor na residência no INC e aprendi muito a cardiologia, especialmente a doença arterial coronariana. É um dos experts aqui no Brasil sobre DAC. O Bruno fez uma exposição aqui completa, não deixou nada para a gente acrescentar. Mas eu queria só chamar a atenção para alguns pontos. A gente tem que ter sempre em mente, nos doentes com síndrome coronariana aguda, que a cada dia que passa a gente tem mais pacientes idosos nas nossas unidades internados. Esses pacientes têm mais comorbidade, têm história de AVC, são diabéticos, doença renal crônica, e isso aumenta, apesar das calculadoras, a gente sabe que esses fatores aumentam o risco hemorrágico dos pacientes. Então, a balança, a gente tem que ter sempre aquela balança, tem que pesar qual é o risco isquêmico, qual é o risco hemorrágico. A condição mais complicada é quando o paciente tem os dois riscos altos, o isquêmico e o hemorrágico. As outras três são combinações. Ele tem o hemorrágico alto, o isquêmico baixo, ele tem o isquêmico alto, o hemorrágico baixo, mas a primeira combinação é mais complicada. Segundo, tem muitos trials sobre esse assunto, mas a gente não tem nenhum estudo comparando estratégias. Não tem esse estudo. Qual o melhor, qual a forma, se eu reduzo, se eu troco. A gente não tem ticagrelol de 60 miligramas, lá fora tem de 60 miligramas, mas a gente tem prasugrel de 5 miligramas. A gente não tem estudos comparando uma estratégia com a outra, né? A gente tem dentro da mesma estratégia. Então, assim, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com essa questão, que é o risco hemorrágico. Porque, às vezes, você faz uma bela angioplastia no paciente, o estente está bem implantado, mas a gente pesou demais, ele ficou muito anticoagulado, né? E aí acaba que o paciente faz um AVC hemorrágico. Então, a gente tem que pensar nisso antes de decidir a melhor estratégia. E reforçar o que o Bruno falou, descalonar nos primeiros 30 dias, em hipótese alguma. São casos excepcionais que a gente faz isso. Bom dia a todos. Mas então, Marcão, a gente que baseia, né, essa ideia de 1 ano de DAPT nos pacientes com síndrome coronariana aguda, né, num estudo, numa época que você já era o nosso chefe da coronária, eu era acadêmico, e o pessoal aqui não estava exatamente nem na faculdade ainda, né? Você acha que agora que a gente tem ultrassom intravascular, OCT, plataformas de estentes melhores, com biolimos até eventualmente, coisa que a gente já sabe há 10 anos, né? O estudo do Biofreedom, ele é de 2015, né? Já sugeria a suspensão da dupla antiagregação com mês, apesar de pouca síndrome coronariana aguda, era 5% com infarto com supra, uns 40% de angina instável e AM sem supra, e uns 50% estáveis. Está na hora da gente desafiar essa questão de 1 ano da dupla antiagregação,
mesmo para o doente que não seja de alto risco hemorrágico, com risco intermediário, desde que o isquêmico não seja alto, como você falou, né? O que você acha? Ô, Nilo, essa realmente é uma pergunta com uma resposta difícil, né? É muito difícil. No momento, todas as diretrizes é 1 ano de DAPT, né? O estudo aqui começou lá no final da década de 90, já era clopidogrel com aspirina, depois a gente até participou na unidade do estudo do traito, com ticagrelor, com prasugrel, entendeu? Então, assim, a princípio, DAPT por 1 ano. Aí sim nós vamos particularizar, individualizar, é caso a caso. É a grande mensagem, a gente vai ter que individualizar, entendeu? Claro que um implante ótimo do stent, né, que ele faça por ultrassom intracoronário, isso aí você tem no estudo IVUS-ACS 2024 do ACC. Mostrou isso, quando você implanta o stent, você tem menos desfechos ao longo do tempo. Entendeu? Então, é claro que isso também auxilia, né? Você não implanta, faz um mau implante do stent, o paciente pode ter uma trombose precoce, tardia, muito tardia. Então, assim, tem que individualizar. Acho que é caso a caso. E usar aquela balança. Só botando aqui, desculpa, na diretriz, se você for ver a recomendação para descalonamento, ela é 2B. Tá? Assim, então, a terapia, se você for ver, 1A é dupla antiagregação por 1 ano. Então, essa é a regra ainda. Mas é claro que a gente tem que individualizar, como nós falamos. Mas lembrando, porque a gente não tem alguns trabalhos, mas a gente não tem uma evidência tão forte. Então, na diretriz é 2B o descalonamento e 3 no primeiro mês. Tá? Então, é contraindicado o escalonamento do primeiro mês, só para reforçar. E não tem um modelo definido, né? Como você falou, são vários estudos. Não tem comparação, não há comparação. Não se sabe o que é melhor. Se é melhor parar, suspender o antiagregante com 3 a 6 meses, se descalonar, trocar por um menos potente e manter 1 ano, essa resposta a gente não tem. Então, fica aí facultado ao médico que está acompanhando o doente. Bom, muito bem. Antes de passar para o próximo tema, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Antônio Sérgio. Tem um microfone? Vai trazer. Então, Antônio Sérgio foi citado, agora vai se manifestar. Bom dia. Já boa tarde, né? Parabéns pela explanação. Eu fui citado, então eu me senti no direito de fazer só um pequeno comentário. Olha só. Toda essa história da dupla antiagregação pós-síndrome coronariana aguda começou com o CURE, que o Marco Antônio falou. Só que esse CURE é um trabalho horroroso, ele é horroroso. E tem mais, quando a gente pergunta para quem leu o trabalho, é assim, qual o doente que mais se beneficiaria da dupla antiagregação? É uma resposta unânime, né? Nos pacientes de maior risco, não é isso? Se você lerem o CURE, vocês vão ver que os pacientes que mais se beneficiaram foram os de baixo risco, analisado pelo time Risk Score. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas diretrizes que se baseiam nesse estudo. Todos os estudos que vieram a posteriori, eles já partiram do pressuposto que a dupla antiagregação era vantajosa. E aí tem esse estudo Plato, que é outro estudo que tem falhas metodológicas importantíssimas, inclusive da mortalidade nos países em que não havia auditoria das mortes. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas, evidentemente, que, como já foi dito, que esse uso da dupla antiagregação, ela tem que ter um racional. Tem que ter um racional. Qual é o racional? É o risco que o paciente está correndo de ter ou um evento trombótico ou um evento hemorrágico. E como o Marco Antônio chamou a atenção, a nossa população ela está envelhecendo rapidamente. O que a gente vê nos pronto-socorros que atendem esses pacientes é que é um número de idosos muito grande. A gente vê isso no consultório, o paciente não tem um evento hemorrágico muito grande não, mas ele fica com o braço e com o corpo cheio de hematomas. Isso aí é fruto de quê? Dessa dupla antiagregação que a gente usa quase que rotineiramente nesses pacientes que têm síndrome coronariana aguda e que
tem uma intervenção percutânea ou não, mas não são os grandes sangramentos só que são problemas, são os pequenos sangramentos que atrapalham a vida dos pacientes também. Tá, joia. Obrigado. Então, eu vou passar para outro tema, só um comentário, quer dizer, então, padrão realmente são 12 meses, cada vez mais os estudos estão reduzindo esse tempo. Uma situação em que é mais necessário você reduzir, efetivamente, por exemplo, um paciente que tem uma neoplasia e precisa de uma cirurgia por causa do câncer. Então, é uma cirurgia tempo sensível. E lembro também que tem um estudo, o Mindset, que o Instituto participa, a Fernanda é a investigadora principal lá do hospital, em que faz já desde o início um único antiagregante, que seria o ticagrelor ou o prasugrel principalmente. Mas realmente é algo que a gente espera aí, vamos ver, deve sair talvez no ano que vem no American College. Dando sequência, o segundo tema que nós temos é revascularização completa sempre. Então, revascularização completa se refere a um paciente com síndrome coronariana aguda, com supra, ou um infarto sem supra, em que você vai abordar o vaso culpado ou o vaso culpado e todos os outros. Então, eu vou pedir inicialmente que o Dr. Marco Antônio comente esse tema e depois os demais, por favor. Então, vamos dar continuidade. Com certeza, o Antônio Sérgio, no final, vai falar, vai fazer uma colocação que é significativa, não tem a menor dúvida. Esse tema é super interessante, porque ele engloba a revascularização completa, ou seja, eu trato a artéria do infarto e as outras artérias não relacionadas ao infarto, a gente também revasculariza. E o Anderson trouxe aqui na síndrome coronariana aguda, portanto, é na apresentação com supra e sem supra desnivelamento do segmento ST. Os dois subtipos que têm diferenças. Os pacientes com infarto com supra, em torno de 50% deles têm doença multiarterial, mais um vaso, mais 2 vasos. Sem supra tem um pouquinho mais. Os sem supra são mais idosos do que o com supra. Os sem supra têm mais comorbidade, doença renal crônica, sem supra tem menos. Então, essas características também influenciam na nossa decisão. Mas a questão, ela se subdivide em outras. Por quê? Revascularizo, sim ou não, todas essas artérias. Segundo, mas em que momento eu vou fazer a revascularização miocárdica? Imediatamente, logo na angioplastia primária ou na angioplastia do infarto sem supra? Ou eu espero alguns dias, ainda durante a internação índice, ou dou alta para casa e o paciente volta para fazer uma angioplastia depois de 15, 20, 30, 40 dias. Terceiro, qual é o método que eu vou abordar, que eu vou diagnosticar que ele tem uma lesão importante, que é uma lesão grave, para eu poder fazer a angioplastia do vaso não relacionado ao infarto? É apenas a análise visual da gravidade da lesão? É um método fisiológico de avaliação, FFR? É por meio de ultrassom intracoronário? Melhor ainda, seria uma tomografia de coerência óptica, que na maioria dos centros não dispõe, também não faz. Dificilmente você vai ver um paciente com infarto agudo fazendo uma OCT para definir a morfologia da placa. E a outra questão é, o infarto com supra é igual ao infarto sem supra? Eu também revascularizo todas as lesões? Então, é um pouquinho maior essa resposta, Então, vamos lá. Em relação à revascularização, da revascularização completa, o que a gente tem? São vários estudos randomizados, estudos observacionais pequenos, com menos de 1.000 pacientes, que avaliaram essa questão. Sendo que o maior desses estudos foi publicado em 2019, foi o COMPLETE, com 4.000, quase 4.100 pacientes, que ele comparou só que era infarto com supra. Então, estou falando primeiro do infarto com supra. Ele comparou a angioplastia apenas da artéria relacionada ao infarto com revascularização das outras artérias, que tinha uma estenose visual grave, acima de 70%. Mas se ele tivesse uma estenose entre 50% e 70%, fazia uma avaliação fisiológica.
E qual eram os dois desfechos principais nesse estudo? Era o desfecho composto de morte cardiovascular ou infarto. E o segundo desfecho incluía a revascularização dirigida por isquemia miocárdica. E ao longo de 3 anos, o que se demonstrou que os pacientes que eram submetidos à revascularização completa evoluíam com menos infarto, um novo infarto, o reinfarto. Né? E isso passou, então, a ser recomendação nível 1, grau 1, agora, 2023, do ESC, para o infarto com supra. Né? Com esse estudo veio também um dado interessante, não só com o COMPLETE, mas também com outro estudo, que é o FLOWER. O que eles demonstraram? Que se fizesse uma análise fisiológica da lesão, na fase aguda do infarto, né, ele ia lá, fazia um FFR, ele angioplastava a artéria do infarto, fazia um FFR em seguida nas lesões não relacionadas ao infarto. Nesse momento, você tem uma alteração da fisiologia cardiovascular coronariana. Então, eles encontraram apenas 15% de gravidade de lesão. O subestudo RESTORE repetiu a angiografia com 30 dias e refez o FFR. E mostrou que, na verdade, não era 15%, era 26%. Mostrando que a análise anatômica visual da angiografia seria melhor do que o FFR para definir se aquela lesão era grave ou não era grave. Assim como o subestudo do OCT, da tomografia, do COMPLETE, mostrando que os pacientes que tinham lesões graves, com aspectos de vulnerabilidade, e a gente sabe que em torno de 40% dos pacientes com infarto com supra têm lesões instáveis em outras artérias. Isso é um estudo muito antigo, publicado no New England, há mais de 20 anos. Então, mostrou que esses pacientes não tinham sido revascularizados no estudo FLOWER e evoluíram com desfechos, uma quantidade de desfechos maiores do que os pacientes que foram revascularizados. Só que essas questões ainda serão definidas mais à frente, em 2 estudos que estão em andamento. Né? Um deles é o COMPLETE 2. O COMPLETE 2 vai incluir mais de 5.000 pacientes. Ele, então, vai avaliar pacientes com infarto com supra e com infarto sem supra. E vai comparar os métodos de avaliação da gravidade da doença, das artérias não relacionadas ao infarto. Se é a fisiologia ou se é a gravidade visual durante a angiografia. Então, assim, para o infarto com supra, o que a gente tem de recomendação é, se o paciente tem uma lesão grave, não relacionada ao infarto, ele se beneficia da revascularização dessas lesões. Mas em que momento? Esse momento foi estudado em diversos trials, em estudos observacionais. O COMPLETE, um grande percentual dos pacientes, fez angioplastia dos outros vasos no primeiro dia pós-angioplastia primária. E o restante em torno de 23 dias. Então, pelo COMPLETE, até 45 dias, você poderia fazer a angioplastia estadiada. Então, eu trato o infarto agudo com supra no primeiro momento, e deixo para fazer a angioplastia dos outros vasos, ou durante a internação, ou mesmo na alta. Os estudos que avaliaram tratar os outros vasos imediatamente, ou seja, tratei o vaso do infarto, e em seguida, na sala de hemodinâmica, eu trato os outros vasos, mostrou que não era inferior a você fazer o estadiamento, né, durante a internação ou a alta hospitalar. Outro dado que é muito importante é em relação ao infarto sem supra. Para o infarto sem supra, a gente não tem nenhum ensaio clínico grande, uma evidência significativa que ele deva ser tratado igual ao infarto com supra. Os resultados que a gente tem são de estudos pequenos, não randomizados, observacionais, que a gente sabe que é muito sujeito a viés de seleção. E, portanto, o resultado pode não ser realmente adequado. Né? Então, para o sem supra, a gente tem que esperar a resposta que também virá no COMPLETE sem supra de segmento ST.
que serão mais de 3 mil pacientes, que vai se comparar o tratamento apenas da artéria do infarto versus o tratamento da revascularização completa. E no Complete 2 também terão pacientes sem supra. Então, pode ser que a gente vai obter essa resposta quando esses 2 estudos, que já estão recrutando pacientes, eles chegarem ao seu fim, né? Terão alguns anos de acompanhamento. Então, no momento é isso. O que a gente tem é revascularizar os vasos com lesão grave, acima de 70%. Claro que, assim, na prática, o que eu acho? Só complementando. O paciente chegou, você tem que particularizar também. Então, o paciente chegou, tá lá, no meio da manhã, no meio da tarde, toda a equipe está lá. É uma angioplastia tranquila, primária, tranquila, né? Não é uma lesão complexa, não pegou uma bifurcação, uma lesão fácil de tratar. Tratei, paro agora. Olho para as outras artérias. Tem lesão complicada, de alto risco, complexa, bifurcação? Não vou fazer agora, não vai mudar nada, o paciente está estável. Posso fazer depois, durante o tratamento. É um paciente que já tem disfunção renal, vou ter que fazer mais contraste nesse paciente. Não faço agora. Agora, é um paciente que não tem nada disso, dá para resolver o problema, a lesão é simples, posso resolver naquele instante. Entendeu? Então, assim, a gente vai ter que individualizar caso a caso para definir o momento da angioplastia. Tá ótimo, Marco. Obrigado. Aí foi uma explanação muito boa, profunda. A gente está com um leve problemazinho de horário, então acho que não vai dar para todo mundo comentar. Alguém quer fazer algum comentário objetivo disso, da revascularização completa? Vou fazer um comentário rápido aqui sobre o Complete, perguntar para você, Marcão. Saiu, sem fazer grande barulho, em 2022, um estudo complementar falando sobre o score de qualidade de vida de Seattle e melhora do sintoma de angina, né? Então, o doente que teve revascularização completa saiu com NNT, se eu não me engano, de 31 pacientes tratados, para eles terem esses benefícios. Você acha que isso é um resultado importante ou não? Nilo, a mesma coisa do Orbita 2, né? Só que o Orbita 2 foi na angina estável. Você pode escolher a angioplastia direto para tratar a lesão, né? Mas você sabe que você vai tratar a lesão e um percentual moderado de pacientes continuarão tendo angina. Por quê? Você pode estar tratando apenas a doença da macrocirculação e não da microcirculação. E o Orbita 2 deixou isso claro, né? Mas é uma opção que você tem. Eu acho que sim, Nilo. Eu acho que sim. O paciente é importante. Muito importante. Assim como a questão da fragilidade, que eu acho que um dos comentaristas aqui vão falar sobre a fragilidade. Você também tem que levar isso em consideração. Na hora que você está atendendo esse paciente, colocou ele numa angioplastia primária, é um paciente frágil, vale a pena eu tratar essas outras lesões? Talvez não valha a pena. Uma coisa que está no estudo, por quê? Os ensaios clínicos randomizados, a gente participou de muitos lá no INC, na época que eu estava lá, mais de 30 ensaios. A inoxaparina foi um dos primeiros estudos, anticoagulação no infarto, sem supra. A população, gente, é muito selecionada. Não é a população que está no teu consultório, não é outra população. Então, você não consegue generalizar aqueles resultados. Então, aquele resultado é para aquele tipo de população. Então, a gente tem que estar sempre atento nessa questão. Bom, então, pelo avançar da hora, vamos passar para esse tema, fragilidade. Eu vou pedir a Viviane para iniciar. Tratamento de populações especiais, paciente idoso frágil. Boa tarde, gente. Eu vou tentar resumir, né, já pelo adiantado um pouquinho da hora. O primeiro ponto seria a gente definir essa questão da fragilidade, né? A gente tem vários scores que contemplam isso, né, inclusive pela Sociedade de Geriatria. Basicamente é um fenótipo assim, de fraqueza, exaustão, baixa capacidade física, lentidão de marcha, multicomorbidade, né? Então, esse seria o cenário do paciente mais frágil, né, no fenótipo dele. Esse cenário de paciente, ele normalmente não é contemplado nos estudos, né? E, além disso, a gente está diante de uma população que vem envelhecendo, né, a passos largos aqui.
Então, a gente tem que ter um olhar bem atento em relação à apresentação de síndrome coronariana aí nesse modelo de paciente. Primeiro ponto, a apresentação clínica pode ser mais atípica, né? O idoso nem sempre vai chegar no pronto-socorro dizendo que está com dor no peito. Às vezes é um mal-estar, um cansaço, você roda o eletro e tem um supra, né? Uma alteração dinâmica ali de ST. Então, já começa a apresentação clínica a ser desafiadora, né? A troponina, né, que seria o exame que é, né, de maior sensibilidade para detectar, principalmente os casos de infarto, né, também tem um menor valor preditivo positivo. Então, desde a apresentação clínica já é um cenário mais dificultoso, né, da gente conseguir chegar no melhor caminho, né. A gente teve agora no Congresso da ESC uma publicação que foi bem interessante, né, até acho que o Marcão estava falando isso, que uma população idosa, a gente já tinha um primeiro estudo em pacientes idosos, que foi o After Eight, né, que avaliou ali pacientes ali acima de 80 anos com síndrome coronariana aguda, foi um estudo norueguês, ali em torno de 400 e poucos pacientes, que tinha como desfecho primário infarto, né, e necessidade de revascularização. Nesse cenário, esse estudo mostrou que a estratégia invasiva, né, levar esses pacientes para o CAT, tinha benefício, né? Tinha menor desfecho de infarto, principalmente as custas de nova revascularização. Então, tinha essa ideia que essa população pode se beneficiar. Nesse novo estudo, né, que foi apresentado aqui na ESC, o Senior Rita, publicado ali na New England esse ano, ele já mostra um cenário um pouquinho diferente, né? Foi um estudo ali que contou ali com uma randomização de 1.500 pacientes, e avaliou ali, comparou a estratégia conservadora, né, com tratamento médico otimizado, versus o tratamento invasivo, né, levar o doente para coronariografia e revascularizar. Ele viu, na verdade, que não teve diferença de desfecho, o desfecho foi infarto, né, e morte cardiovascular, e, na verdade, os dois grupos eles tiveram a mesma taxa de desfecho, né, não teve diferença significativa em relação a desfecho, né, duro, e também não teve diferença de sangramento, ou seja, não levar esses pacientes para o CAT não foi pior em termos de evento, né, de MACE, infarto e morte cardiovascular. Isso nos traz um norte aí para esse modelo de paciente, né? Lembrar sempre que a gente precisa sempre individualizar a conduta, trazer a família para participar dessa decisão, né? Não é fácil você indicar um exame invasivo com risco de sangramento, com risco de disfunção renal, para um paciente, às vezes, nonagenário, né? Que já tem um alto risco mesmo pela própria idade. Então, é um cenário que a gente tem que sempre individualizar. E outro ponto que eu queria também colocar é sobre o pós, né? A gente acaba nem sempre tendo uma visão assim mais horizontal, né, desses pacientes. Esses pacientes se beneficiam muito de reabilitação cardíaca, né, pós-evento de síndrome coronariana aguda. Inclusive, eles podem até sair de um estágio de maior fragilidade para um de menor fragilidade, e isso tem um ganho importante na qualidade de vida, não só na sobrevida deles. Está ótimo, Viviane. Também pelo avançar da hora, vamos para outro tema, que seria o paciente com câncer. Nilo, você poderia comentar para a gente? Então, dado o avançado da hora, vamos tentar resumir a questão do paciente com câncer de forma rápida, né? Então, sempre quando a gente fala em câncer com síndrome coronariana aguda, né, ou doença coronariana de forma geral, é importante lembrar, está lá no consórcio, né? Câncer em atividade, fator de risco maior para episódios de sangramento. Então, é um paciente que a gente vai ter que se precaver das melhores formas possíveis para evitar o sangramento. E o doente com câncer, ele sangra por vários motivos, né? Ele pode ter especialmente um tipo de câncer, por exemplo, que vai cair mal com a questão da antiagregação, como um câncer do trato digestivo. Ele pode ter uma quimioterapia para ser feita, então, no nadir da quimioterapia, ele pode fazer uma plaquetopenia grave, né? Ele pode ter uma cirurgia agendada para logo. E daí vai valer tudo que foi conversado já pelo Bruno, né, no sentido da gente pensar em descalonamento, de menos tempo de dupla antiagregação,
Então, assim, uma grande mensagem que a gente tem que ter para esses doentes é isso. Risco de sangramento aumentado, então o que a gente vai poder fazer para mitigar isso? Se você puder fazer, precisar da intervenção coronariana e puder fazer com uma imagem intravascular, a gente já tem bem claro, né, que você pode abreviar o tempo de dupla antiagregação. Mas não só abreviar o tempo de dupla antiagregação, mas vai te dar uma certa tranquilidade para, se você precisar, suspender essa antiagregação de surpresa. Né? O doente sangrou, está muito plaquetopênico, às vezes você vai ficar sem nenhum antiagregante. Então, se você tem certeza do resultado de um bom posicionamento do stent, sem dissecção de borda, stent bem expandido, cobrindo a placa toda, você vai ter um resultado melhor com o seu paciente. Né? De forma adicional, né, a gente pode falar um pouquinho também do seguinte: se não estamos no cenário da síndrome coronariana aguda, fica o recado de você tentar privilegiar o tratamento do câncer. Vão ser poucas situações, a não ser no doente que talvez esteja sintomático, e aí é uma discussão muito grande, né, que você vai pensar em intervir, você pode até estratificá-lo, né, mas às vésperas de uma cirurgia de câncer, né, porque você vai ficar ou com um antiagregante só ou com nenhum. Então, eu acho que os dois recados grandes são esses, né? Privilegiar, no cenário fora da síndrome coronariana aguda, o tratamento do câncer e lembrar sempre que é um paciente com maior potencial de sangramento. Se você puder usar a imagem intravascular para fazer angioplastia, melhor. Tá bom? Perfeito. Vamos ao último tema. Depois, se sobrar algum tempo, a gente pode comentar mais alguma coisa. Seria o paciente com síndrome coronariana aguda e com fibrilação atrial. Quem gostaria? Eu posso, enfim, tentar também resumir. A gente está bem adiantado, infelizmente, com a hora passou e a gente não viu. Essa população, né, com síndrome coronariana aguda e IFA é um modelo desafiador também, né, tem o maior risco de sangramento e responde aí em torno de 6, 8%, né, do modelo de paciente com síndrome coronariana aguda. É o grande estudo que veio realmente selar aí a conduta em relação a isso. Há não muito tempo atrás, né, a gente fazia 3 meses, 6 meses de terapia tripla. E alguns estudos já esboçavam que isso era arriscado para o paciente, né, tinha piores desfechos em relação ao sangramento. Né. Teve estudo West, que usou a varfarina, viu que a terapia tripla sangrou muito mais, né, com o inibidor tipo 2Y12 e a aspirina junto. Então, já há algum tempo vem se falando sobre isso, e com o surgimento dos anticoagulantes diretos, né, os DOACs, isso ficou mais claro. Até que veio o estudo Augustus, né, que foi publicado em 2019, que foi com a pixabana ali na dose de 5 miligramas 2 vezes, comparativamente à varfarina, em que ele incluiu esse modelo aí de síndrome coronariana aguda, com terapia tripla, tirando, né, a terapia tripla. E o que foi visto é que, de fato, os doentes que permanecem em terapia tripla, né, mais que um mês, eles, de fato, sangram mais. Então, hoje, e não tem um desfecho positivo em relação à prevenção de fenômenos, né, isquêmicos, tromboembólicos. Então, hoje, o que a gente preconiza, né, o que a gente faz na prática e o que é preconizado em diretriz, para os pacientes, né, habituais, que não são de alto risco isquêmico nem alto risco hemorrágico, a gente faz 1 mês de terapia tripla, né, normalmente é o paciente que está hospitalizado, ou com DOAC ou com heparina de baixo peso, associado a um inibidor tipo 2Y12 de baixa potência, que seria o clopidogrel, com a aspirina. Depois de 1 semana, o paciente vai de alta com o DOAC, né, da preferência, e mais o inibidor tipo 2Y12. Isso permanece aí durante 12 meses, quando você está apto a trocar novamente, né, deixar o paciente em monoterapia só com anticoagulação. Tem os cenários, né, do paciente com alto risco isquêmico, né, um DAPT score alto, o paciente que se inclui ali, né, angioplastia com alta malha de stent, né, um paciente de tabagista com alto risco isquêmico, você pode prolongar um pouco essa terapia tripla por 1 mês, mas não mais do que isso, né, e depois passa para a dupla. E, em contrapartida, os pacientes também de alto risco hemorrágico, né, você tende a abreviar o tempo da terapia dupla para 6 meses. A partir de 6 meses, você pode deixar o doente só com o anticoagulante direto. E lembrar que, quando associado, né, o anticoagulante com o antiplaquetário, alguns você tem que fazer ajuste de dose. Né, por exemplo, a rivaroxabana, né, você usa 15 miligramas ao invés de 20.
E a da bigatrana também, você usa 110 miligramas ao invés da dose cheia de 150. Acho que é isso. Perfeito. O nosso tempo acabou. Queria agradecer os palestrantes aí pela participação, pelos brilhantes comentários. Infelizmente, não dá para abrir para a plateia, tá? Muito obrigado a todos. Vocês não deixaram a gente falar quase. Não, a gente não está...